Boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma aula gratuita aqui do nosso encontro semanal, terça-feira, 19 horas, sempre no canal Manutenção em Ação. Hoje nós viemos com o tema gestão e liderança, mais um tema ligado à liderança, mais uma na sequência aí de temas que eu estou trazendo sobre liderança. É um tema que eu gosto muito e que nós vamos discutir hoje aqui. Então, gestão e liderança. A primeira coisa que eu queria falar sobre esse tema é que, assim como eu falei em aulas anteriores, o líder eu me adequo muito a metodologia do líder servidor, né? De servir a equipe, de ser um servidor da equipe. Porém, o que eu sempre digo não é servir o que as pessoas querem, mas o que as pessoas precisam. E aí que entra a gestão nessa visão, porque sem conhecer da gestão, sem conhecer o que a equipe precisa, como é que o líder vai prover os recursos de que a equipe precisa. E aí, quando a gente fala de manutenção, nós estamos falando de uma equipe, ainda mais manutenção industrial, de uma equipe baseada praticamente onde nós temos executores e nós temos pessoas ligadas à gestão que não estão executando com a mão na massa, mas que têm funções diferentes. Basicamente, a gente pode separar nessas duas partes aí, que é o pessoal lá da mecânica, elétrica, que está fazendo substituição de um rolamento, etc., e o pessoal do planejamento, engenharia e assim por diante, que está na retaguarda ali, provendo todos os recursos necessários à execução dessas atividades, né? Então, quando a gente olha para o time de manutenção, basicamente, a gente pode separar como eu falei, execução, PCM, planejamento, programação e controle da manutenção, e engenharia. Eu já falo da engenharia também. E eu vou colocar aqui o quarto, que é a própria liderança, tá? Que a gente pode ter líderes de líderes, né? Então, o gerente, que abaixo do gerente tem os supervisores, e abaixo dos supervisores a equipe, por exemplo. Ou seja, a equipe do gerente são as supervisões, né? Os supervisores, é a liderança. Então, não deixa de ser equipe também aqui. E aí, quando a gente, então, olhando para uma visão de liderança, é um eterno zoom out, zoom in, né? Que é isso? Zoom, para dar o zoom, assim, né? Numa tela de computador, por exemplo, a gente chama de zoom in. E zoom out é quando você volta esse zoom para uma visão mais macro. Então, uma visão mais de cima, né? Uma mais global, você vai ver o contexto geral e você vai conseguir distribuir melhor os recursos, você vai ter uma visão mais macro do contexto geral. Uma visão mais micro, mais no detalhe, você vai ter uma visão mais operacional, sendo que a visão macro é uma visão mais estratégica, né? Então, uma visão mais operacional, ou seja, ir no detalhe e ver como está sendo executado, etc., é importante também para a liderança, para poder saber como melhorar a cada etapa do processo e saber trazer também os recursos corretos. Então, quando a gente olha para essa divisão aqui, a gente está olhando, a primeira coisa o PCM, ele vai gerar um ciclo aqui constantemente, onde ele está olhando para o futuro. Ele está fazendo tudo que a gente vai precisar para o futuro, para que a gente antecipe as falhas. E aí, como que a gente vai antecipar as falhas? Nós estamos olhando quando que a falha vai acontecer e antes disso a gente vai prover os recursos, executar atividades, etc., para que essa falha não aconteça. Então, ele está fazendo essa rotina girar constantemente. Então, ele está trabalhando principalmente aqui no futuro. Já a execução, ela trabalha muito mais no presente. Então, essa roda que é girada pelo PCM, ela é executada aqui na execução. E
a execução, então, trabalha muito mais no presente, ou seja, aquele cronograma semanal de atividades que foi traçado semana passada pelo PCM para executar essa semana, está sendo executada nessa semana pela execução. E a engenharia é como se lapidasse as arestas aqui do PCM para melhorar continuamente o processo, né? Então, é uma melhoria contínua dos processos, que ele trabalha muito mais no passado. Como assim no passado? Ele olha muito mais para o que aconteceu para estudar tudo isso e fazer com que a gente consiga ser melhor no futuro. Então, e a liderança é o que vai gerenciar isso tudo, né? Ele vai fazer com que tudo isso seja executado de uma forma harmônica, de uma forma que traga uma performance da equipe e seja bem executado, traga os resultados que a gente gostaria. Dentro disso, quando a gente fala do 80-20, ou seja, quais são... chamado princípio 80-20, né? Princípio 80-20, ou seja, quais são os 20% das atividades que me geram 80% dos resultados, que é o princípio de Pareto, né? Olhando num gráfico, é como se eu tivesse vários elementos quaisquer. Aqui, 1, 2, 3, 4. Não importa o que eu esteja medindo, né? Quando você olha para um gráfico desse, você tem inúmeros aqui, sei lá, 100 itens aqui, só que aqueles primeiro, 2, 3 primeiros, ele representa aqui, ó, ou seja, os 3 em relação a 15 itens, por exemplo. 3 em relação a 15 itens representa 20% do total aqui. Só que quando você vai somar essas 3 barras aqui, ela representa 80% do todo. E o restante está concentrado nessas outras barrinhas aqui, são os outros 20%. Então, quais são os 20% de ações que me geram 80% dos resultados? É basicamente essa pergunta. Quando a gente fala da manutenção, os 20% das ações que geram 80% do resultado, para mim, é o PCM. É justamente estruturar toda essa rotina. Por quê? A manutenção é uma gestão cíclica, a gente já falou várias vezes isso, é uma gestão de rotina, então essa rotina, ou seja, não é um negócio que tem início, meio e fim, ela vai girar sempre, continuamente. E quem dita esse ritmo é o PCM. Numa analogia, eu falo que o PCM é o meio de campo, né? Então, num time de futebol, o meio de campo aqui é o PCM. A defesa é engenharia e o ataque é execução. Então, o ataque é que marca gol, o PCM é que gira a bola e a engenharia é que cuida ali da defesa, de todos os riscos, enfim. Então, é o mesmo que imaginar um time de futebol sem um meio de campo, não funciona. Então, basicamente, o meio de campo é o que liga a defesa ao ataque, ele tem que ter. Por mais que o ataque seja ruim ou a defesa seja ruim, com um bom meio de campo se resolve boa parte dos problemas. Então, o PCM, basicamente, está estruturado naqueles 5 pilares que a gente fala sempre, que é sempre bom repetir, né? Então, nós estamos falando de detecção da falha, seja por inspeção sensitiva, seja por preditiva, mas a gente sabe que a falha vai acontecer, previamente ela acontecer, de fato. O planejamento, que é o aprovisionamento de recursos, ou seja, é um mapeamento para que essa falha não aconteça, a gente tem que fazer isso. Para fazer isso, eu vou precisar desses materiais, desse serviço, etc. A programação, ou seja, colocar isso numa linha de tempo, combinado com a produção, uma parada do equipamento, etc. A execução, que é a execução propriamente dita, né? E o controle, que é o registro de todo o histórico de atividades, de tudo que está sendo feito, está sendo registrado, apontamento de horas, os materiais que foram de fato utilizados, o custo que isso deu, etc, etc. E isso vai servir de histórico para que a gente consiga fazer melhor a cada dia, né? Então, você vê que, por exemplo, a parte de... o ciclo PCM aqui, mas a parte de execução significou que a mesma execução que eu falei aqui em cima, né?
A parte de controle, muito da engenharia está ligado a essa parte de controle também. Então, no final das contas, isso justifica também ele ser o 80-20 aqui, da manutenção, né? Os 20% das ações que me geram os 80% dos resultados. Então, entender isso é meio caminho andado para se fazer uma boa liderança. Porque eu já vi vários bons líderes, mas que ficam com foco total na execução e não conseguem trazer muitos bons resultados, ou são bons resultados, mas poderiam ser muito melhores, porque está focando no lugar errado, né? Não está com foco no lugar certo, e aí, por mais que seja um líder servidor, serve muito mais equipe de coisas que ela não precisa do que, de fato, do que coisas que ela precisam, que são extremamente necessárias, né? Então, esse é o primeiro ponto. Quando a gente fala de gestão e liderança, o saber muito, conhecer muito de gestão, vai te dar muito subsídio para que você consiga trazer os recursos, os recursos necessários a garantir aquele resultado, né? Então, é o que a gente precisa de fato. E aí, quando a gente vai para uma visão mais macro ainda, a gente tem a hierarquia da gestão de ativos, né? Que é basicamente 5 estágios, onde a gente tem o PCM no primeiro estágio, o gerenciamento no segundo, que é a visão justamente da liderança, aqui é PCM e execução, né? A base de tudo, né? A engenharia como terceiro pilar, TPM o quarto, que está a interface da manutenção com todas as outras áreas da empresa, e benchmark o quinto, que aí já estamos buscando as melhores marcas mundiais e melhores práticas aí do mercado. Tá bom. Então, quando a gente é uma liderança dentro da manutenção, a gente tem que estar olhando para tudo isso. Ou seja, qual que é o mapa? O que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar primeiro para isso daqui, para o PCM. O PCM está funcionando bem? Onde que não está funcionando bem? Dentro de um processo, imagina que isso seja um processo produtivo, onde o primeiro equipamento é a detecção de falha, o segundo equipamento é o planejamento, o terceiro equipamento é a programação, como se fosse uma linha produtiva. Disso daqui, se não está saindo produto bom no final, onde que está a falha? Em qual desses equipamentos? Em qual dessas etapas do processo? Então, quando a gente entende isso e sabe identificar onde que estão as falhas, a gente vai prover o recurso adequado, certo, para que essas falhas não voltem a acontecer ou amenizem elas, enfim, mas que a gente esteja aplicando o recurso certo no lugar certo, na quantidade certa, para que a gente tenha uma performance melhor do nosso time. E aí, voltando à hierarquia da gestão de ativos, essa é uma visão mais macro ainda, ou seja, se eu tenho o PCM execução bem resolvida, eu tenho que ter na sequência meus indicadores, toda a minha forma de gestão bem resolvida. E na sequência eu tenho que ter a engenharia bem resolvida, porque se eu tenho esses dois bem resolvidos e não tenho uma engenharia, fatalmente nós vamos com o tempo começar a piorar, porque quem é responsável pela melhoria contínua dos processos de manutenção é justamente a engenharia, então preciso dela na sequência. Aliás, um caso particular que aconteceu na minha vida profissional foi que, vocês já devem conhecer, eu trabalhei numa empresa que não tinha nada de preventiva, 100% corretiva. Fomos lá, implementamos todo o PCM, melhorou significativamente a execução, implementamos todos os indicadores, a gente já tinha bem na nossa mão o custo de manutenção, a disponibilidade dos equipamentos, já tínhamos um resultado bastante expressivo, ainda mais saindo de 100% de corretiva, né, de 0 preventiva. E o que veio na sequência? A engenharia. Então, eu tive que vender essa ideia para a minha gerência, que, assim, é o que eu acabei de falar, se a gente não continuar melhorando, a gente vai piorar. E aí a gente trouxe mais gente, a gente
mexeu no organograma da manutenção para que existisse uma engenharia também. E na sequência, toda a gestão, todos os gerentes ali, diretoria, tudo que suportava essa ideia e que eu já tinha um acordo bem definido desde quando eu fui para a empresa, né, de autonomia, de querer mexer e tal, ela se desfez. As pessoas, de um dia para o outro, assim, foram embora e não vou ficar e tal. E eu sabia que isso não ia acontecer com as novas gestões, né? Eu sabia que a engenharia não ia permanecer, eu sabia que... E eu pulei fora também. Ou seja, eu fui para outra empresa. Então, isso, eu só estou contando essa história para falar o tanto que eu acredito nisso daqui. Se isso não acontece, a gente está fadado a ter os mesmos resultados ou o resultado ir abaixando. Então, a gente tem que, inevitavelmente, continuar subindo degraus para que essa evolução aconteça, não somente numa implementação do PCM onde não existe, mas também numa implementação de engenharia onde não existe e onde já tem um PCM, execução, gerenciamento bem implementado, rodando bem, com alta performance. Tá? Então, isso vai fazer com que a gente entenda os recursos que a gente precisa e a gente consiga prover esse recurso. Ou seja, está baseado na gestão, né? Está baseado no... e assim, por exemplo, vou dar um exemplo de recursos, né? A gente pode ter recursos... Vamos falar de recursos aqui. Recursos providos pela liderança. Então, a gente pode ter um recurso físico mesmo. Recurso físico. Exemplo, oficina mecânica. Eu tenho a necessidade sempre de içar alguns componentes extremamente pesados, etc. Tal. Então, deveria ter uma ponte rolante, um pórtico na minha oficina para poder fazer isso. Eu tenho constantemente a necessidade de fazer uma usinagem, uma coisa, eu tenho outra tal. Eu deveria ter um torno na minha oficina. Enfim, então... as próprias ferramentas, né? Assim, a maleta de ferramenta individual de cada um, a ferramentaria, quais são as ferramentas que precisa. E olha só, a gente não vai comprar uma ferramenta que a gente não utiliza ali, né, naquela empresa. A gente vai comprar as ferramentas que são apropriadas para aquilo. Ou seja, esse é um exemplo típico do que eu estou falando. Não é prover o recurso que eles querem, é prover que o time quer necessariamente, mas prover o que o time precisa. Vou te falar que na maioria das vezes o time vai identificar bem, mas se você não tiver bem, vai identificar bem o que precisa e de fato é aquilo que precisa. Mas muitas vezes não, porque a execução, o PCM, ele está numa visão operacional, a liderança está numa visão tática estratégica. Então, uma visão mais de cima, ou seja, muitas vezes as demandas que vêm do operacional são demandas que não fazem sentido se a gente olha numa visão mais estratégica. Então, vai fazer com que o líder tome uma decisão de trazer recursos que de fato a equipe não precisa porque a equipe pediu somente e ele não parou para avaliar do que de fato seria necessário ali. Então, recurso físico, por exemplo, já dei esses exemplos, né, de ferramenta, de recurso, etc. Pode ser recurso digital, né, que são, por exemplo, software de manutenção. E eu vou colocar digital e tecnologia, né? Que não necessariamente é puramente digital. A gente pode ter aqui sensores IoT que vão mandar para essa informação para um software de monitoramento, etc. E que tá dentro, né, do digital, de tecnologia e tal. Pode ser um recurso financeiro, ou seja, aumentar o salário da equipe. E olha só como é que isso tem que ser tudo muito bem estratégico, né? Muito bem pensado de uma forma estratégica. Se tiver no meio de um ano onde o orçamento já foi definido, onde não foi previsto isso, muitas vezes vai ser difícil você conseguir um aumento para alguém. Agora, se você já prevê isso, não precisa necessariamente prever para quem você vai dar aumento, mas sim prever um aumento salarial da equipe, etc.,
pode ser que você já esteja muito mais bem preparado e olha só que foi uma visão tática estratégica de meses atrás ou de um ano atrás ou mais do que isso, né? E é um recurso que você está trazendo para a equipe, querendo ou não, vai refletir no pessoal, mas vai refletir numa performance melhor, muitas vezes, né? Um outro recurso que eu acho um dos mais importantes é o ambiente, né? Promover um bom ambiente de trabalho, e aí eu estou falando de uma boa ergonomia, uma boa mesa de trabalho, uma cadeira de trabalho, uma sala com ar-condicionado e tal, para as pessoas que trabalham na sala, para as pessoas que trabalham em campo. A ferramenta eu coloquei como recurso físico, né? Mas, enfim, um ambiente que vai proporcionar a pessoa trabalhar de uma forma melhor. Por exemplo, acesso ao equipamento. Ao invés de eu trabalhar numa plataforma elevatória, eu crio um acesso, porque eu sempre tenho essa necessidade de manutenção e tal. Então, crio um acesso permanente, uma plataforma tal que a pessoa... Não plataforma elevatória, né, mas uma plataforma permanente onde a pessoa vai ter fácil acesso. Mas muito mais do que esse ambiente físico, é um ambiente emocional. O ambiente emocional, ele é muito... Isso se cria também. Isso é um recurso também, que muitas vezes se faz muito mais pelo exemplo do líder, né, do que qualquer outra coisa. Mas independente de como é feito ou não, o ambiente é um recurso que a liderança traz para a equipe. Isso é fato. Isso, para mim, eu particularmente, é uma das minhas principais preocupações. Por exemplo, não passar minhas frustrações para quem eu não devo passar, isso é essencial. Se eu passo minha frustração erroneamente para alguém que eu não deveria passar, eu estou passando uma energia negativa, eu estou fazendo com que aquela pessoa produza menos do que ela poderia produzir. E isso é a liderança. Muitas vezes eu vejo líderes que não têm filtro, né? Que toda a carga, toda a pressão que ele recebe de cima, ele repassa para baixo. E isso, então, para que serve ele ali? Né? Deixa, então, poderia... Sabe, assim, então o líder vai suportar essa carga também, inevitavelmente. E isso faz com que ele promova um melhor ambiente de trabalho aqui. Ele consiga melhorar o ambiente de trabalho também. Então, tudo isso são recursos que ele consegue enxergar tendo uma visão mais macro. E ele consegue essa visão mais macro pelas ferramentas de gestão, principalmente pela hierarquia da gestão de ativos, e dentro da hierarquia da gestão de ativos, pelo ciclo PCM aqui, que é o cara que vai manter isso tudo rodando, né? Então, quando se fala de gestão, nós estamos falando dessas dois blocos de ferramentas gigantes aí, que é o ciclo PCM e a hierarquia da gestão de ativos. O líder, se ele dominar muito bem isso, ele vai ser um melhor líder, sem dúvida nenhuma, porque ele vai conseguir ver o que poucas pessoas veem. E, além disso, o prover o recurso necessário a fazer uma boa gestão aqui, ele está, como eu estou mostrando aqui, numa visão macro, mas numa visão micro também. Por exemplo, eu entendo que aqui um ponto crítico é o planejamento. Então, como que eu vou atuar no planejamento? É hora do líder descer lá no planejamento e ver como que aquilo está funcionando. Não necessariamente o gerente de manutenção, tá? Mas pode ser o supervisor de PCM, que ele está ali mais próximo à equipe do que o gerente que está acima, né? Mas é hora dele descer para ele entender o que está acontecendo no detalhe. Assim como o supervisor de execução, várias vezes ele vai na execução de fato para poder ver onde que está o problema, ver onde que está o detalhe e apoiar naquilo. Então, é um eterno, como eu falei, zoom in, zoom out. Ou seja, você vai no detalhe, volta e olha para o contexto geral. Vai no detalhe, volta no contexto geral. Então, fazendo uma analogia dessa do PCM, é como se eu olhasse para o ciclo PCM e falasse assim, onde que eu estou pior? Estou aqui no planejamento. Beleza, aí eu vou lá no planejamento e vejo o que tem de errado ali. E provejo os recursos necessários. Volto de novo, falo, e agora? Onde que está? Não, agora está na detecção de falha. Então, o que tem na detecção de falha? E assim por diante. E dentro disso tudo,
quando a gente fala em gestão, a gente fala em organização. Basicamente, é quase que um sinônimo, né, a palavra. E tem várias pequenas ferramentas que nos auxiliam muito em fazer gestão como um todo. Por exemplo, para eu entender o planejamento de uma determinada empresa que eu trabalhei e tudo, e ver o que estava acontecendo, eu fiz um fluxograma de processo. Ou seja, sabe aquelas caixinhas que entram? Se isso acontecer, você vai para cá, se não, você vai para lá e tal. Fluxograma de processo. Essa é uma ferramenta poderosíssima para que, inclusive, a gente, antes de tomar qualquer ação, a gente entenda como está funcionando aquele processo. E a partir do entendimento, a gente fala assim, essa caixinha não deveria ter aqui. A gente poderia pular toda essa etapa do processo. Para que a gente faz isso? Por que a gente faz aquilo? Por que tanta burocracia? E aí a gente começa a perguntar o porquê, e às vezes a gente se depara com respostas do tipo, não, foi meu chefe que mandou, porque tem um acordo com outro chefe de outro setor, de suprimentos, por exemplo, tal. E aí você conversa com o chefe que mandou, com o chefe de suprimentos, e aquilo não faz mais sentido ter aquela burocracia. E você elimina tudo aquilo e passa a fazer de outra forma. Então você foi mais eficiente aqui na etapa de planejamento, por exemplo, porque desceu para ver o detalhe, viu, entendeu, tratou, deu o recurso necessário e volta para ver o contexto geral de novo. Então, isso vai acontecendo o tempo inteiro, né? À medida que a gente vai vendo um problema e tratando ele, aparece um outro que representa talvez o maior depois daquele, né? E aí trata e o problema vai mudando de lugar, mas se tratar de forma efetiva, ele vai cada vez mais diminuindo, né, o efeito desse problema nos resultados. Ou seja, os resultados vão cada vez aumentando mais. E dentro também dessa parte de liderança e de gestão, uma coisa que a gente não pode deixar de falar é no controle de custo e nos indicadores de manutenção. Então, não vou entrar aqui, né, no controle de custo, nem a pauta de hoje, nem nos indicadores de manutenção, mas eu vou entrar na visão do que eu penso que seria uma capacitação adequada ao controle de custo e aos indicadores de manutenção. Indicadores de manutenção, né? Entender uma tabela, saber interpretar uma tabela, saber interpretar um gráfico, isso é básico e essencial para que se faça uma boa gestão. Por quê? Você está olhando para dados que foram coletados pelos mantenedores no preenchimento da ordem de serviço, por exemplo, etc. Foi transformado isso em informações valiosas, mas que precisa da sua interpretação para falar assim, esse gráfico ele está me dizendo isso, aquela tabela está me dizendo aquilo. E muitas das vezes você vai ser a soma de vários tabelas e gráficos, etc., para que você chegue a algumas conclusões a respeito. Então, quando eu olho para o indicador, por exemplo, o que é melhor para esse indicador? É melhor que eu esteja... quanto menor o valor é melhor para mim? Ou quanto maior o valor é melhor para mim? Ou quanto mais estável esse gráfico ao longo do tempo é melhor para mim? O que é melhor? Então, quando a gente pega um gráfico e vê o que é melhor, a gente compara com a situação atual. Como se fosse uma inspeção, numa analogia, uma inspeção, né? Uma inspeção, eu estou comparando a situação do equipamento nesse exato momento com um equipamento de 0 km, né? De projeto, assim, acabou de chegar. E vejo a diferença entre eles. Então, os indicadores, a gente pode fazer a mesma analogia. Qual que seria o melhor dos mundos para mim? E como que ele está? Se eu comparo essas duas coisas, se eu sobreponho essas duas coisas, eu sei onde que não está bom. E aí é uma soma de análises e uma soma de conclusões para que chegue a uma soma de ações, que vai chegar num plano de ação, no final das contas, para falar qual que é a ação, qual que é o responsável, qual que é o prazo, o que se espera com essa ação, etc. Então,
Eu falei do controle de custo e de indicadores, mas para ir no plano de ação. Como liderança, não dá para viver sem plano de ação, porque é aqui que a gente controla as ações que estão sendo feitas pela equipe. E sem ação de melhoria, nunca vai melhorar. Então, o plano de ação é justamente para ter certeza que nós estamos agindo onde que precisa agir. E aí, controle de custo é a mesma coisa, tá? Você olha para uma tabela, assim, um gráfico, seja de custo ou seja de qualquer outro indicador, backlog, MTBF, MTTE, disponibilidade, OEE, cumprimento da programação, cumprimento do plano preventivo, não importa o que você está medindo, mas que aquilo diz muito e muitas coisas estão nas entrelinhas. Então, assim, o backlog só está aumentando. Qual que é outro indicador que vai me ajudar a analisar isso? Então, o backlog só está aumentando. Deixa eu ver o cumprimento da programação. Está sendo cumprida a programação? Não está sendo cumprido. Então, é uma consequência do não cumprimento da programação, é uma consequência que o backlog só aumenta, porque a gente não está conseguindo cumprir. Ou seja, eu vou atacar o cumprimento da programação para que eu estabilize meu backlog. E como que eu vou atacar o cumprimento da programação? Aí eu entro, volto lá no ciclo e eu tenho um problema aqui na execução, porque não é na programação necessariamente, né? Na execução, eu não estou cumprindo tudo. Tá bom, mas isso é a soma de tudo isso para trás. Vamos lá, vamos olhar para a programação. A programação está uma bosta. Então, o problema não está na execução, está na programação. Por que a programação está uma bosta? Porque eu não tenho ordem de serviço suficiente para programar, então vai ficar uma bosta, porque o planejamento não planeja antecipadamente os recursos. Então, o problema está no planejamento, não está na programação nem na execução. Mas o planejamento é uma bosta porque os inspetores não trazem as coisas previamente, eles só trazem na urgência, eles não estão olhando. E aí a gente vai chegar na raiz do problema, onde os inspetores, por exemplo, precisam de treinamento. Então, o líder achando os recursos que o time precisa, né? Então, precisa de treinamento. A inspeção não consegue pegar uma coisa ou outra, então vamos, por preditiva, consegue. Olha o líder trazendo os recursos. E aí ele vai ter, por exemplo, uma visão de um prazo maior até a falha, que vai fazer com que o planejamento ande melhor, que vai fazer com que a programação ande melhor, que nós vamos ter um melhor cumprimento da programação, que nós estabilizaremos melhor o backlog. E no meio desse caminho, inevitavelmente, a gente vai esbarrar com, beleza, trouxe os recursos da detecção de falha, está melhor, arredondamos a bola, mas agora o problema não está sendo um planejamento. Que é o que eu falei, o problema vai mudando de lugar. E aí, com gestão, é onde o líder vai conseguir prover os recursos para o time. Então, mais uma vez, eu estou sendo pedante nisso, mas mais uma vez. Aqui, e é o título da aula, né? Gestão e liderança. Então, gestão e liderança é justamente para a gente falar que se lidera conhecendo de gestão. Não conhecendo da gestão de manutenção, é difícil você liderar em alta performance. Você lidera, você persuade, você atua como líder ali da equipe, você é uma liderança mesmo da equipe. Tá bom, mas está trazendo o resultado esperado? E muitas vezes não, porque não tem gestão desse processo, tá? E aí, recapitulando, então, eu vejo que a gente pode dividir a equipe basicamente nesses 4 pilares: execução, PCM, engenharia e liderança, porque entendendo isso a gente sabe bem determinada a função de cada um desses subsetores da manutenção e sabe o que cabe a cada uma das funções. Dentro disso, o 80-20, ou seja, os 20% das ações que geram 80% dos resultados, estão justamente no ciclo PCM. Então, dominar muito bem o ciclo PCM é um grande passo para fazer uma boa gestão. O ciclo PCM, a própria execução, por sua vez, ela está inserida na hierarquia da gestão de ativos, que num pensamento a longo prazo, ano a ano, a gente vai justamente mirar o topo aqui, mas vai ter que passar por todas essas camadas e conhecer as camadas e saber quando implementá-la da forma que deve ser implementada já é um bom começo para que isso aconteça.
E aí, quando a gente fala de recursos para executar isso tudo, a gente está falando de recurso físico, recurso digital, recurso financeiro, recurso de ambiente, do ambiente de trabalho, etc. E que boa parte da identificação de tudo isso, ela vem em forma de tabelas, de indicadores, e que uma boa interpretação dessas tabelas, desses indicadores, do cruzamento desses dados, tudo, vai fazer com que você enxergue bem os problemas, enxergue bem as soluções e, com isso, seja muito mais assertivo na busca de recursos para o time. E é isso. Espero ter sido claro em toda essa explicação, mas não vejo os melhores os melhores líderes na área de manutenção sem saber muito de gestão. E vejo, sim, bons líderes, mas pecando por não ser melhor ainda, porque não tem essa parte de gestão. É a mesma coisa, é uma mesma verdade eu falar o oposto, né? O cara pode ser muito bom de gestão, mas se não tiver uma boa liderança, não tiver, ele pode até saber os recursos, mas muitas vezes o perfil comportamental, etc., não faz com que ele não traga os recursos, mesmo sabendo que ele deveria trazer aquele tipo de recurso, né? Às vezes está, por exemplo, tão travado no custo, no controle de custo, enxuga tudo, que mesmo sabendo que precisa daquele recurso, ele não traz, enfim. Não está muito preocupado com a equipe e acha que o fator humano não tem tanta importância e por aí vai. Então, às vezes trabalha bem na gestão, mas não é um bom líder, né? Então, também não adianta. As duas coisas têm que andar junto para que a liderança se sobressaia e os resultados mais ainda, tá? É isso que eu queria passar nessa aula. Abraço a todos, sucesso. Valeu.